Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live, mais uma mensagem da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Meu nome é Renato Lisboa e hoje vou ministrar mais uma mensagem e servir-me aqui como uma ferramenta de Deus aqui na terra para que possa transmitir a mim e a você mais uma mensagem dos céus. Amém? Gostaria agora de te convidar para que nós possamos orar e nos conectar com Deus nesse momento, através do Espírito Santo, para que a gente possa realmente sermos agora alimentados por uma gloriosa e poderosa ferramenta de Deus, que é a sua palavra. Vamos lá? Pai, nós colocamos-nos agora nesse momento aos teus pés, em humildade, Senhor, para primeiro lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, Senhor. Que o Senhor venha realmente nos limpar, venha nos fortalecer para que nós possamos superar todos os obstáculos que se deparam à nossa frente, para que possamos ultrapassar esses obstáculos sem se desviar do teu caminho, Senhor. Que nós possamos abandonar os pecados do passado e seguirmos adiante rumo à glória eterna, caminhando segundo a tua direção, segundo os conselhos do teu Espírito Santo, e que possamos, em nome de Jesus, buscar sempre a gloriosa verdade. Que possamos agora, nesse momento, nos conectar aos céus, para que possamos realmente nos alimentar e, através desse alimento, nos fortalecer fortemente com a tua palavra, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, sermos abençoados no nosso dia a dia, em cada minuto da nossa existência aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre zona de conforto. É interessante porque a zona de conforto é um local em que a gente escolhe estar. Na maioria das vezes, a zona de conforto é o melhor lugar que a nossa mente e o nosso estado de inconsciência se encontra. É onde a gente gosta de estar a todo instante, a todo momento. É onde a gente se sente mais confortável, mais seguro. Só que, sabe qual que é o problema? Nada de diferente acontece na zona de conforto. Nada do que a gente quer, de buscar resultados, sonhos ou uma vida diferente, se encontra dentro da zona de conforto. Muitas das vezes nós somos sabotados por nós mesmos, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, justamente por preferir estar na zona de conforto do que a gente dar um passo adiante e a gente poder ir além. E nós vamos encontrar uma situação bem parecida, bíblica, para nos ensinar e nos fortalecer nesse dia. Por isso eu te convido agora a abrir o livro de Mateus, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 22. Vamos lá? Mais uma vez, Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 18 até o verso 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou
E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Olha que interessante essa passagem, esses versículos. De repente, Jesus, sem fazer nenhum milagre, sem fazer nenhuma ação mirabolante, sem utilizar de nenhum poder de oratória, de convencimento, sem contar nenhuma história, sem apresentar nenhuma parábola, simplesmente chegou e convidou eles para segui-lo, para que eles pudessem trocar de profissão. Não uma profissão diferente da que eles estavam habituados, mas uma profissão onde se buscava mudar o objeto. Ao invés de pescar peixes, passariam a pescar homens, a cuidar de pessoas. Olha que interessante essa passagem, porque mesmo lá no verso de número 20, aliás, no verso de número 21, quando ele começa a falar de Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam num barco com seu pai, nem mesmo nessa situação com o pai, o patriarca da família, com aquele que provavelmente havia repassado a sua profissão para os filhos, serviu de desculpa ou justificativa para que eles permanecessem ali. Muitas das vezes nós somos convidados a fazer alguma coisa na igreja, nós somos convidados a fazer alguma coisa para a nossa região, nós somos às vezes desafiados para poder desenvolver ações para que possa transformar a vida de outras pessoas através da divulgação da palavra, da mensagem de Deus. Mas muitas das vezes a nossa resposta imediata, no mesmo instante, é dizer não. Às vezes não é nem aquele não por palavras, mas aquele não mental. Às vezes a gente até balança a cabeça para a pessoa, não, eu vou, mas mentalmente imaginamos milhares de situações para poder justificar depois o fato da gente não ir, ou simplesmente não comparecer naquelas situações em que somos desafiados e convidados a comparecer. Por quê? Porque estar na zona de conforto para nós é o melhor lugar para estar. Só que a zona de conforto não era o melhor lugar para os discípulos, não era o melhor lugar para Pedro, também chamado de Simão, também não era o melhor lugar para André, o seu irmão, não era o melhor lugar para os filhos de Zebedeu, ali para Tiago e para João. Eles simplesmente largaram seus afazeres e foram seguir Jesus. Naquele momento, daquela solicitação, daquele pedido que Jesus fez a eles, eles poderiam pensar, mas meu Deus, seguir esse homem, nem o conheço, mas se eu segui-lo, minha família vai passar fome porque eu vivo da pesca. Possivelmente os filhos de Zebedeu, mas eu vou deixar meu pai aqui já com a idade avançada, provavelmente, pai de 2 rapazes ali, exercendo atividade profissional, provavelmente Zebedeu, já um homem ali de tenra idade, e eles poderiam, mas eu vou deixar meu pai sozinho aqui no barco, pescando, e talvez ele não consiga manter ali os rendimentos que a gente obtém trabalhando os três juntos. Eles teriam ali inúmeras possibilidades de desculpa, de justificativa para falar não para Jesus, para não seguirem ele conforme o convite que ele havia feito para eles. Só que eles não titubearam. Inclusive, nos próprios versículos, a Bíblia ela enfatiza que naquele mesmo instante eles decidiram seguir Jesus. Largaram
largaram as suas redes, largaram os seus afazeres, largaram a sua profissão e seguiram adiante. Olha que interessante, porque muitas das vezes, antes da gente se comprometer a fazer qualquer coisa hoje para o reino, a gente se comprometer a fazer qualquer coisa hoje para a nossa igreja, para a nossa comunidade, a gente avalia 1001 situações. A gente muitas das vezes até avalia o fato da nossa exposição, porque muitas das vezes nós queremos exercer uma fé sem nos expor, sem andar ali com a Bíblia debaixo do braço, sem se colocar como cristão, sem se opinar como cristão, se portar como cristão nesse mundo hoje com tantas situações perdidas. Muitas das vezes a gente não se coloca nessas situações com medo do julgamento das outras pessoas, com medo do que vão pensar, mas muito também em função de que na zona de conforto é o melhor lugar para se encontrar. Então nós precisamos e nós devemos entender que é preciso a gente se desafiar todos os dias, para que, nos desafiando, a gente possa sair da zona de conforto. E é interessante porque a zona de conforto, a gente sente que tem algo errado. A gente não se sente confortável. A gente sempre sente ali aquela pontada de que precisa fazer alguma coisa. Mas sair ali daquela situação, a gente não quer. Por quê? Porque está no nosso controle. Ela é segura, nós já conhecemos. Ali naquela situação não existe muitas novidades. E quando existem as coisas pequenas que não trazem ali grandes mudanças, para a gente é confortável estar ali. E é interessante porque quando a gente começa a colocar o pezinho fora da zona de conforto, a gente se depara com a zona do medo. A zona do medo recobre a nossa zona de conforto. Por quê? Porque esse é o momento que a gente começa a se defrontar, a encontrar com novas situações não conhecidas, que não fazem parte ali do nosso conhecimento. A gente começa a aprender muitas coisas pela primeira vez e isso incomoda, porque muitas das vezes no aprendizado a gente erra, mas a gente não gosta de errar. E quando a gente começa a errar, a gente meio que nos julgamos incapazes de fazer aquilo que a gente se colocou para fazer. E aí a vontade que dá é voltar para trás, é retroagir, é retroceder. Então, como diz o nome, ainda existe uma insegurança, um medo do desconhecido, que é justamente encontrado nessa zona do medo. Mas é interessante porque aquelas pessoas que conseguem atravessar a fronteira da zona do medo, elas se deparam com a zona do aprendizado, a zona de onde se aprende novas coisas, onde as coisas começam a clarear, não se mostrarem tão difíceis assim, as coisas começam a ficar mais confortáveis. Quando a gente atravessa a fronteira do medo, a gente passa ali a consolidar o aprendizado que a gente começou a aprender quando a gente ainda estava ali na zona do medo. E aos poucos, os desafios nos ajudam a crescer. Os desafios nos ajudam a desenvolver novas habilidades. É muito fantástico quando a gente começa a ultrapassar essas fronteiras, essas barreiras. Os discípulos experimentaram isso ao aceitarem o convite de Jesus. Enfrentaram medo, sim,
mas aprenderam coisas novas, coisas que serviram por toda a vida. E ainda aumentaram e muito o conhecimento deles. Entenderam que a vida não é apenas aqui, não é apenas esse tempo, 100, 120 anos de vida, é eterno. E é atrás dessa eternidade que eles buscavam, porque uma eternidade não tem limites, não tem fim. Uma eternidade é para sempre. Já ouviu aquela história e viveram felizes para sempre? Toda boa história termina com essa frase. E é atrás dessa frase que os discípulos estavam, porque eles queriam viver felizes para sempre. Só que o feliz para sempre só se encontra na eternidade, não se encontra nessa terra. Muitas das vezes a plena felicidade, poucas vezes nós conseguimos desfrutar aqui nessa terra. E quando conseguimos, essa felicidade, ela nos enche quando nós estamos conectados ao Pai. Quando nós estamos seguindo os teus princípios, os teus valores, os teus propósitos, os teus desígnios, e a gente segue firme rumo ao caminho traçado por Jesus. E é interessante porque após sair da zona de conforto, se deparar com a zona do medo, mas vencer a zona do medo, se deparar ali com a zona de aprendizado, mas continuar seguindo em frente, enfrentando os desafios, crescendo, adquirindo conhecimentos, a gente se depara com a zona do crescimento. E a zona do crescimento é fantástica, porque é na zona do crescimento onde se encontram os nossos sonhos. E aonde a gente começa finalmente a alcançar os resultados, aquilo que a gente sempre quis, e a gente começa a desfrutar deles. Aquilo que parecia tão distante lá atrás, quando a gente estava lá na zona do medo, a gente começa a desfrutar na zona do crescimento. Quando a gente começa a entender que foi necessário passar por desafios, sim, foi necessário passar ali por obstáculos, vencer situações muitas das vezes desconfortáveis, mas nós traçamos metas e alcançamos elas. Eu falo todas as vezes que eu tenho a oportunidade de que o meu processo de emagrecimento foi assim. Por mais de 30 anos na minha vida, eu vivi obeso. A obesidade me trazia problemas de saúde. Tive 7 pneumonias na vida, tinha bronquite. Era mudar a estação do ano que a bronquite atacava. Bronquite asmática terrível. Tinha dor de garganta praticamente crônica, todos os dias. Vivia com a imunidade baixa. Tudo fruto de uma obesidade perseguiu a minha vida por mais de 30 anos. Mas eu estava na zona de conforto nesse período, porque eu não fazia atividade física, eu não me alimentava de forma saudável, não fazia uma regulação adequada do meu sono, não cuidava da minha mente, não meditava, não tinha ali nenhum aspecto, nenhuma condição de uma vida que buscasse o equilíbrio. Porém, quando eu comecei a sair dessa zona de conforto, encontrei sim situações difíceis, desconfortáveis. Fazer atividade todos os dias não é fácil, mas eu venço todos os dias. Fazer alimentação saudável, comer alimentos que muitas das vezes não têm o mesmo sabor de que outros alimentos calóricos me traziam, aquela sensação de prazer, realmente foram situações difíceis de ultrapassar, de hábitos a criar, porém eu venci todos esses obstáculos. Sanei o sono irregular, passei a meditar, a ter mais foco na questão do equilíbrio da minha mente, do meu corpo. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma saúde impecável, perfeita para a minha idade. Além de perfeita para a minha idade, uma saúde que
me dá o privilégio de poder visitar os médicos apenas para me prevenir. Oh, glória! Não foi assim durante 30 anos. Ia aos médicos só para remediar situações, algumas delas inclusive que colocavam a minha vida em risco. Então, irmãos, eu não sei o que está passando na sua cabeça agora, a sua história de vida, os problemas que você enfrenta no dia a dia, situações que para você, às vezes, você crê que sejam difíceis de transpor, de ultrapassar, desafios diários, mas é preciso lutar contra a zona de conforto. É preciso atender o chamado, entender que você tem sim um ministério valoroso, traçado por Deus, e que só está à espera de você vencer ali a sua zona de conforto, atravessar a zona do medo, partir para novos aprendizados para que você possa desfrutar na zona de crescimento. Isso que eu espero que essa mensagem hoje tenha tocado fortemente o teu coração, que ela possa ressignificar a sua vida de uma forma valorosa, assim como lá atrás a minha vida foi ressignificada e transformada, porque quem nos limita somos nós mesmos. E muitas das vezes essas limitações estão na nossa mente. Essas limitações estão no nosso inconsciente, porque das 35 mil decisões que tomamos diariamente, 95% delas são inconscientes e muitas das vezes alimentadas pelas situações de conforto que nos trazem um estágio de segurança. Só que a zona de conforto não nos permite aproveitar o novo, não nos permite experimentar novos aprendizados, novas conquistas e, quiçá, alcançar grandes sonhos que todos nós temos para as nossas vidas. Então que você possa meditar, pedir a Deus para que venha abrir os teus olhos, para que venha te fortalecer e que você se encha com a ajuda do Espírito Santo de uma força incrível que tem no seu interior, para que você possa vencer essas batalhas, essas barreiras que você mesmo criou, te trancando dentro das muralhas da zona de conforto, para que você possa transpor essa fronteira e alcançar aquilo que você planeja alcançar para a sua vida e, além do mais, alcançar aquilo que Deus planejou para você. Eu tenho certeza que você pode, que você consegue e que você é capaz. Espero que essa palavra tenha realmente feito muito sentido para você e me coloco à disposição para que, em caso de dúvida, vocês possam me procurar e poder entender um pouco mais de como que é possível, através de uma nova mentalidade e de novos comportamentos, a gente sair dessa zona de conforto. Na próxima semana, traremos mais uma mensagem para poder edificarmos a nós todos e seguirmos frente nesses desafios que nós encaramos no dia a dia, juntos e conectados com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau.